Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast do Acontecendo Aqui. Estamos gravando no estúdio do Instituto Bertol, em Florianópolis. E hoje nós vamos conversar com um dos principais nomes do varejo catarinense. O nosso convidado é Júlio Lom, diretor comercial e marketing do grupo Mundial Mix, holding que reúne marcas como Supermercado Imperatriz, Brasil Atacadista, Hortifruti, Rural, Unix Bank, Rádio Magia FM e o Delon, que lançou um empreendimento imobiliário recentemente, e ele vai poder falar um pouco sobre isso. Com mais de 5 mil colaboradores e faturamento na casa dos 3 bilhões de reais por ano, o grupo se consolidou como uma das maiores forças econômicas de Santa Catarina. Nós vamos falar sobre liderança, empreendedorismo, sucessão familiar, gestão de pessoas, expansão e os desafios de administrar um grupo tão diversificado. Júlio, prazer em te receber. Muito obrigado por ter aceitado aqui nosso convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Jason. Obrigado pelo convite. Aos telespectadores que estão aqui com a gente, muito obrigado pela oportunidade. Espero contribuir um pouco aqui com cada um que está aqui com a gente. Sem dúvida, a ideia é compartilhar o teu conhecimento, tua experiência e toda a genialidade que o grupo traz para nós com as suas marcas aí há tantos anos. Como é que começou a sua trajetória no grupo dentro de negócios da família? Quantos anos tem o grupo? Só para a gente começar a ver que não é um grupo recente. Hein? Vai para 52 anos. 52 anos. Nasceu em Santa Maria da Imperatriz, no ano de 74. Né? E meu pai fundador. E ali nasce a primeira parceria. Sim. E a gente fala que as empresas muitas vezes precisam de ter pessoas que somem. E o pai cumpria um papel do ousado e a mãe era a pessoa da força, da disciplina. E os dois ali construíram o que é a empresa hoje. Né? Hoje somos em 11 na família e no grupo Mundial Mix que você citou há pouco, somos 6 irmãos nessa jornada. A minha trajetória ela é muito parecida com a grande maioria. Né? Vai lá para a loja, trabalha, incomoda um pouco às vezes quando muito jovem, mas o sonho ali aconteceu. Né? Então eu acho que o pai, com a sua forma de engajar, ele tinha uma coisa muito importante, que ele nunca falava mal da empresa dentro de casa. Isso às vezes é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Meu filho não participa na empresa. Você critica a empresa o tempo todo. Como é que ele vai ter amor pela empresa? Pois é. Então eu lembro muito bem disso. Eu tinha muita paixão pelo que fazia. E aí eu tive muita referência disso. Então aquilo me inspirou a seguir a trajetória. E meus irmãos, eu tenho irmãos que poderiam ser meus pais, né? Tenho filhos até da idade. Então eu comecei assim lá, pacotando mercadoria, trabalhando no açougue. Passei todas as áreas. E ali eu acho que vem o primeiro aprendizado que eu posso falar, gostar de gente. Gostar de gente. Pô, barriga no balcão é conversar com gente. Você falou 6 irmãos. O que cada um faz lá? O teu irmão mais velho é o João Batista, não? Hoje o irmão mais velho da família, eu vou falar dos 6 irmãos, eu tenho um irmão mais velho fora da empresa, né? Os 6 irmãos hoje, nem todos estão na empresa, todos estavam até talvez aí 3, 4 anos atrás, 2 anos, 3 anos atrás, mas a gente teve que fazer a questão de evoluir na governança. Já tínhamos governança, toda empresa para ter 52 anos tem que ter governança, mas precisava evoluir. Então a gente contratou uma empresa parceira que nos ajudou a fazer essa transição, e aí a gente evoluiu ao longo do tempo, e hoje temos alguns executivos dentro da empresa cumprindo papel de diretores. E hoje meu irmão mais velho, que era o presidente até então, hoje é presidente do conselho. Nós temos um conselho que tem conselheiros externos, inclusive, né, dentro da empresa. O Marcos, que é o meu irmão, que era diretor financeiro, hoje está fora, cuida da construtora, Delon, foi para esse papel e participa do conselho. Como boa governança, eu estou no diretor, fazendo uma pequena correção, hoje era diretor comercial e marketing, recentemente, nessa jornada, eu pedia para fazer um movimento e eu fiquei apenas com marketing, hoje tendo um executivo também no comercial. Sim. O Vidal está na parte de obras da empresa, a parte de expansão do varejo, Rádio Magia. José Renato é o nosso diretor de operações e o João Batista é o presidente hoje executivo. Eu, Vidal, João e José Renato, que estamos no executivo, não participamos do conselho, por governança, apenas o João como presidente participa lá. Essa é a nossa jornada hoje. É o time. Exatamente. Que bom. E quais foram os principais ensinamentos deixados pelas gerações anteriores da sua família?
Você deu exemplo do seu pai não falar mal da empresa, mas ensinamentos que assim, eu estou empacotando e você foi aprendendo ali com a presença dele, né? Sim, eu acredito que quando você nasce uma empresa, eu não participei, a empresa nasceu em 74, eu sou de 75, mas eu vi muito dentro de casa com meus irmãos e também com meu pai, né? Eu acredito que muita resiliência e disciplina e persistência. Acho que são 3 palavras de ensinamentos, soft skills, né? Aqui do negócio. Do parte do legado, vamos dizer assim, a gente trouxe a questão de gostar de gente. Nosso negócio, não gostar de gente, você não vive. Porque você vai ter problema. Mas como você lida com ele é o aprendizado. Você tem que gostar de gente, saber que vai dar problema, mas que acima de tudo você tem capacidade de resolver, resiliência, persistência e disciplina. Então o legado, eu comento, o legado ele não foi feito para fazer as coisas iguais a gente fazia no passado. O legado foi feito para ser honrado e manter a empresa de pé. As coisas mudam. Então você tem que mudar a forma de fazer. É diferente de exemplo, né? Exatamente. Legado é uma coisa mais séria. Mais com certeza. complexo. Então esse é o ponto, eu acho, bem relevante da conversa. Não? Que bom. Hoje vocês têm 5.000 funcionários. Como é manter a cultura organizacional numa empresa tão grande e tão diversificada em termos de segmento de mercado? Exatamente. Tem algumas frases conhecidas, né? Mas a cultura não é o que está escrito na parede, não é aquela que... A verdade é quando você sai da sala como um grande diretor e o que eles falam depois é que é cultura. Então, cultura, ela é feita pelo exemplo, pelos ritos, rituais e rotinas. Então, se você quer fazer que a cultura exista, você tem que criar ritos, rituais e rotinas. Poucas empresas fazem isso, eu vejo, assim, das que eu conheço, no meu ramo, mas é necessário se fazer. O que eu faço toda segunda? O que eu faço de manhã? 5 minutos, em pé, conversa, dá o recado. Aquilo entra como uma missa. Ou seja, sem falar de religião aqui. Sim. É como uma missa. Você tem que falar sempre a mesma coisa. É uma mantra, né? E não é em um ano que faz uma cultura. Claro. A cultura depende de anos, né? Então eu acredito que o exemplo, a persistência e a disciplina através dos ritos, rituais e rotinas, eu acredito que seja um bom caminho para criar a cultura. Perfeito. E sempre com o dedo no pulso, né? Exatamente. Não esquecer desse assunto. Com certeza. Todos os dias fazendo isso. Todos os dias. 3 bilhões de faturamento. Quais foram os fatores decisivos para vocês alcançarem esse patamar? Tem um certo momento que foi ali que a gente deslanchou e nunca mais parou. Eu acredito que tem alguns marcos. O que conseguiu a gente não foi grandes marcos. Foi pequenas decisões ao longo do tempo. Tá? São várias, vai ser várias decisões, mas alguns marcos. Abrir a primeira loja, abrir a segunda, na história sempre abrir a segunda é mais difícil que abrir a primeira muitas vezes. Nós temos alguns marcos na cidade de posicionamento. Eu acredito que 2 grandes marcos é o Imperatriz Gourmet do Shopping Beira-Mar, quando a gente abre 93, se eu não estou enganado, né? O Shopping Beira-Mar, se eu não estou enganado, quando a gente abre a loja ali... Foi 24 horas já ali, né? Já foi 24 horas, acredito que sim. Eu não vou ter certeza, mas tenho foi certeza. sim. Eu fui freguês ali, quando eu cheguei de São Paulo, eu ia comprar tudo ali. E comi um pastel também, né? Com certeza. Então, ali foi um grande marco. O segundo grande marco também, acredito que foi a abertura do Brasil Atacadista, né, que também traz um grande aprendizado. Esses são alguns grandes marcos que eu vivi, né, Mas a gente teve um grande marco em 85, quando meu pai acaba falecendo, e os 11 irmãos ainda sócios, tocam a empresa, e a gente faz aquela decisão de quem quer ficar, quem não quer ficar. Eu tinha lá meus 10 anos, eu lembro vagamente de alguns momentos, então eu acredito que ali foi um grande pulo verdadeiro, foi ali que a empresa viu quem queria, quem não queria, e quem assumiu trabalhou muito. Sim. Sem exceção. E quem foi que ficou no lugar do seu pai, assim? Qual dos irmãos? O nosso pai substituto foi o Tiago. O Tiago. Tiago é o penúltimo mais velho. Ele foi o pai substituto para todos e a gente reconhece isso, não tem como não reconhecer, né? Então, ele fez esse papel fundamental de manter a consistência na relação. Sim. Apesar de pensarmos muito diferentes entre nós, mas ele sempre foi fiel da balança para controlar a gente. Mas é importante ter ponto convergente, Só divergente, né? Você não cresce. Senão não só cresce. Dizer amém não vai. Exatamente. Né? Mas muitas vezes em família pode acontecer a divergência, poderia virar algum atrito. Um grande problema, né? E quando ia para o atrito, o Tiago foi um fiel da balança para a gente muito fundamental. Que bom. Você sempre teve vocação para essa área do marketing, comunicação, você falou gente, conviver com gente, respeitar gente. O consumidor catarinense mudou muito nos últimos anos.
que você diria? Por que mudou? Vocês acompanham isso? É um desafio para quem faz o marketing de varejo? Fala um pouquinho do consumidor de varejo. Eu acredito que o mundo está mudando, as pessoas estão mudando, a forma de pensar, e estamos vivendo muito isso agora, né? A gente também tem ouvido falar muito das categorias de bebida alcoólica, o quanto está reduzindo e as pessoas estão voltando com propósito. Eu posso ficar devendo aqui a matéria, mas recentemente a gente ouviu falar que as novas gerações vão voltar a frequentar a loja física, que elas têm como propósito o contato, Sim. né? As canetinhas, né? E eu acredito que a concorrência em Santa Catarina ela é de altíssimo nível no varejo. Me permite dizer, talvez com o interior de São Paulo, mas Santa Catarina tem muita rede competente e nos faz maior. Pois é. Nos faz sermos maiores. Se não fosse, não teria tantos atacarejos, tantas marcas boas, né? E a maioria de família. Com certeza. Qual é o segredo das famílias catarinenses que têm negócios gigantes? Uma VEG familiar, vocês são, Angeloni, Bistec, todos concorrentes de vocês são todos familiares. Não tem nenhum grupo francês tocando. Exatamente. Qual é o segredo das famílias catarinenses terem negócios tão prósperos? Eu acredito que quem não fez isso que eu vou falar, provavelmente ficou para trás. Não sabe aquela roda de amigos que você quer estar perto, porque aí você aprende? Eu acho que um grupo de empresários de Santa Catarina, e o varejo, a VEG é o maior exemplo de Santa Catarina, todos disparados, mas como varejista, falando especialmente do varejo, temos a própria Van, né, varejista extremamente competente, mas focando no varejo, todos que você citou são extremamente competentes e referências. Então, o que nos faz? A gente vai fazer uma viagem internacional, estão todos lá. Eu já fazer um estudo fora do Brasil, numa escola, sempre tem alguém, meu concorrente está lá. Então a gente tem que estar atento e a gente também trabalha juntos para que faça um varejo melhor. Então hoje, você que é nosso cliente e está no mercado, o que nos faz estar bem no mercado e perante essa concorrência toda é o nosso próprio concorrente. Porque a gente sabe que não dá para relaxar no sentido de achar que está tudo certo e está vencido. Não, tem que todo dia pensar e cada vez mais prestar atenção a você que está ali no dia a dia comprando, porque você está mais exigente, nós estamos mais exigentes, né? Nós aceitamos menos. Mas por quê? Porque o que está sendo ofertado em Santa Catarina é muito superior ao que tem no Brasil hoje. E Santa Catarina tem tido não diria uma invasão, mas tem tido um receptivo muito grande para um público internacional. Florianópolis, onde vocês têm uma boa presença, o que tem de gente de fora do país, e sim, com outros hábitos, né? E traz, inclusive, outro grau de exigência. Você falou do todo dia, não pode esquecer todo dia, lembrou a Coca-Cola, né? Coca-Cola tem por obrigação, o CMO da Coca-Cola, de fazer com que cada pessoa veja a marca Coca-Cola pelo menos 7 vezes por dia. Por que ela precisa disso? Ela é líder, mas se ela não fizer, ela perde a liderança. Quer dizer, ela tem que deixar a mente das pessoas conectada com aquela marca 10 vezes por dia. A tecnologia e a inovação são mantras na cabeça dos empresários modernos, porque todo dia tem uma evolução na tecnologia, vem o desafio do concorrente, inovação, todo mundo procurando, o próprio consumidor traz uma série de desafios. Como é que no grupo de vocês a tecnologia é tratada? Como é que é processos, é em produto, é em comunicação, é em futuro? Como é que vocês respiram a tecnologia? Eu acredito que ela vai se conectar um pouquinho com a pergunta anterior, né, que a gente fala um pouco do cliente, é um exemplo. Então a gente tem que buscar ferramentas que nos ajudem a conhecer o cliente, seus hábitos, consumos, sua forma de comprar, sua frequência, o que cada um busca, né, seja nas pesquisas. Então essa inovação, e aí eu trago um pouco ainda, sem falar de inteligência artificial, podemos talvez dividir a conversa, ela é muito, a informação estava muito acessível, né? Então nós estamos vivendo uma transição que a informação ela estava ali, ela é dada, você tem que trabalhar. Então a gente ainda estava enfrentando isso de uma forma de aprendizado, muito menos de ação, porque ela estava difícil de tornar ela ação. Então você tem que selecionar isso. Na prática, lá no dia a dia, é dar voz ao cliente. Então o varejo tem que buscar ser eficiente nesse momento. Então ferramentas que busquem eficiência ou melhorando a entrega ou fazendo mesmo com menos, né? Então acredito que a tecnologia vem daí. A inovação de produto. Então sempre vai ter um viés de informação, buscar a tecnologia como meio para chegar nos objetivos. No tamanho que a gente está, é muito difícil você só convencer as pessoas. As ferramentas têm que ajudar a garantir o processo. Sim. Tá? Então, eu vejo a tecnologia tanto na área
operacional, tática e estratégica. Então não é só, quem olhar só a tecnologia para a diretoria, a operação não vai se dar bem, porque a operação vai faltar alguma coisa para ela entregar aquilo que o estratégico quer. Então você tem que equalizar dentro da empresa, esse é o maior risco, equalizar a tecnologia nas 3 áreas. Fazer o marketing aprender tecnologia e o CTO lá aprender marketing e entender consumidor. É cruzar dados com a ambição do consumidor, né? E como é que vocês equilibram a qualidade, preço e atendimento no mercado tão competitivo e tão pulverizado pela comunicação e por ações de marketing, por ativações de marca? Eu acredito que você tenha que entregar a tua proposta de valor, né? Em ambos os casos, tanto Imperatriz quanto o Brasil Atacadista ou Imperatriz Gourmet, a gente tem 2 mantras: confiança, nós trabalhamos muito com a equipe, confiança e atendimento. A 100% do tempo você consegue isso, mas é o que a gente prega, né? Depois tem um posicionamento, você vai pegar um varejo, então o Imperatriz ele é próximo, ele é conveniente e tem que gerar uma experiência que a gente se propõe. E o Brasil Atacadista é volume e preço. Então, dito isso, mais do que você... quando você já fez isso, a proposta de valor, você já entendeu que tem público para isso e o público vai lá. Então, o teu desafio, muitas vezes, é olhar menos para fora e olhar para dentro da tua empresa e ficar garantindo aquilo que você se propõe a fazer. E quando você olhar preço lá fora, né? Não conseguir só a base só olhando para fora. É muito comum nas empresas, vai para uma reunião, de repente fala só do concorrente, tá, e de nós? Não, porque o concorrente está fazendo isso, tá, e a nossa proposta de valor está sendo seguida. Então a gente tenta equilibrar isso olhando para a nossa proposta de valor. Júlio, eu tenho uma curiosidade que é o seguinte: todo dia tem 10 comerciais dos seus concorrentes, de vocês, todo mundo anuncia pelo menos 10 vezes no horário nobre, todos os dias, com preços. Como é que vocês sabem se o consumidor é levado por aquela oferta? Ou essa oferta aqui ele me ganhou, eu vou perder clientes, porque, puxa, como é que vocês avaliam? Ou todo mundo combina, eu falo disso, você não fala daquilo, eu comprei melhor o sabonete, eu vou fazer oferta. Vocês têm uma conversa entre vocês para fazer as ofertas? Porque nunca tem o mesmo produto em todas as marcas. Como é que vocês fazem isso? Eu acredito que vamos pegar esse exemplo que você deu da mídia massiva, né? Ela cumpre um papel. A gente chama de varejo boi piranha. É um produto que tem venda em volume, elasticidade e desejo de marca. Não vou citar nomes aqui, mas eu acho que o público aqui já identificou várias marcas, né? Qual é o ponto aqui que acontece hoje na mídia massiva? E a mesma mídia massiva agora vai passar por uma transição de segmentação, né? Ela vai passar por isso. Que antigamente, em 2017, vou trazer um dado, você fazia uma oferta massiva, você trazia clientes de 17 quilômetros da loja. Hoje você não traz a 4 quilômetros. Por quê? Cada esquina tem uma loja. É isso. Tem o e-commerce. Se você vai vender... muito bem lembrado, né? O e-commerce, quantos canais? Loja de condomínio. Então a frequência diminui, a conveniência diminui. Então, antigamente você vai comprar um litro de leite, tem lá no teu prédio uma lojinha, mesmo que esteja R$3, você no anúncio na TV estava R$1, você não vai sair dali para comprar um litro de leite. Vai gastar mais. A gasolina está R$7. Então, esse tipo de oferta, por isso hoje, ouvir o cliente faz mais sentido. Perfeito. Porque a oferta massiva vai perdendo esse sentido. Aí você pergunta, por que você anunciou? Por causa do exemplo da Coca-Cola. Você ser lembrado. Está lembrado. Posicionamento. Você falou que a mídia massiva vai ter que segmentar. Eu acho que já está acontecendo, né? As redes sociais estão aí, os grupos se falam, se ajudam, né? Então você já tem também um desafio das redes sociais, além da mídia massiva. Grandes organizações enfrentam sempre problemas de relacionamento ou de avaliação dos seus times quando tem uma pressão da liderança para o resultado. Como é que vocês apertam os líderes de vocês lá? Cada loja tem um líder, cada bairro tem uma característica, tem uma concorrência. Aí vocês apertam cada um de um jeito ou o sarrafo é igual para todo mundo em termos de resultado? Eu acredito que a pressão ela tem que existir, ela faz parte. Eu sou pressionado pelo conselho da empresa, não tem problema nenhum. Eu acho que o que é ruim e gera estresse é quando falta transparência e clareza do que você está cobrando. E cobra de qualquer forma. Sim. E aí você vai para o lado emocional e começa a falar coisas ou cobrar coisas que não fazem sentido. Quando você tem fatos e dados, você tem uma conversa franca, aberta, e você tenta ajudar, não é só pressionar, ajudar, você não está ali, você é líder. Você tem que perguntar, o que você está precisando aqui? Vamos trabalhar juntos aqui?
e aí você ajuda e fez por merecer, e a pessoa não responde, você vai tentar. Mas a pressão ela existe naturalmente porque o mercado te pressiona. Né? Por outro lado, né, eu poderia dizer que quando chegar ao ponto de você tiver um estresse, é mais fácil chamar a pessoa e desligar a pessoa. Né? Mas eu acredito que transparência, governança, clareza para ambos, né? Para quem é seu liderado e para você que é líder. E isso é o que nos mantém firme. É perfeito o tempo todo? Não, é muita gente, mas é isso que a gente prega. Respeito, disciplina, clareza e saber dar feedback, conversar. E esse é o nosso mantra que a gente fala sobre liderança. Você tem 5.000 funcionários. Exatamente. Eu acho que o segredo para ter um líder que colha resultados é saber contratar. Como é que está a contratação aqui em Santa Catarina? Acho que em Florianópolis é a grande dificuldade de todo mundo encontrar gente para trabalhar. Vocês têm tido esse problema ou não? Não, hoje o percentual de funcionário que gira no varejo é alto, 60% ou mais. 60%. Mas aonde está esse 60%? Ele está na base, então é um grupo lá de 30%, eu não vou dizer o número aqui de certeza, mas tipo 20%, 30% faz 60% desse giro de pessoas. Então é a base da loja, aquela pessoa está na loja. Então o segredo aqui não é contratar líder de fora. O segredo é construir o líder dentro de casa. Sim. Então eu acredito que nós temos que ter um RH eficiente neste item. Ver os talentos, catar rápido essa pessoa, trazer para o nosso ecossistema de liderança, preparar essa pessoa, fazer uma jornada com ela. Esses normalmente são os nossos melhores líderes. E esse cara é que vai encantar o time para trabalhar. Exatamente. Né? Eu trabalhei numa grande empresa em São Paulo e tinha um lema que a gente que era comandado reclamava, né? Porra, só dá missão, porque quem dá missão tem que dar os meios. Né? Porque só dava missão, não dava meio, se vira. Os teus líderes têm essa coisa de pressionar sem meios? Eu fiz 13 meses no passado de IA, tá? E hoje eu tenho uma mentoria com o Julian Toniolo, que é um cara que é da V4, G4. Ele é um cara espetacular. Eu aprendi uma coisa com ele bem bacana. Primeiro, define o objetivo. Ele não está inventando, ele aprendeu em algum lugar, ouviu. Claro. Né? Segundo, qual é a meta? E muitas vezes cobra das pessoas as metas. Vou dar um exemplo do varejo. Varejo, o que é venda? Venda é ticket médio vezes cupom. Quando eu digo o que é ter mais cupons? É atender melhor o cliente, é não deixar falta de produto. Então você consegue explicar para as pessoas. É o PDV que resolve isso. Aí é muito mais fácil ensinar uma pessoa do que dizer tem que vender mais. E a pessoa, tá, mas como que eu vendo mais? Aí você vai dizendo aonde vai aparecer, onde vai estar aquele resultado. O que é ticket médio? É itens por cupom e valor médio dos itens vendidos. Itens por cupom é a placa dentro da loja no local certo, fazer o ponto extra para o cliente ver o produto, fazer o CRM bem feito. Então, quando você faz isso, ela junta com a pergunta anterior. Você começa a dar transparência para as pessoas o que é o KPI, o que é os OKRs dele, a reputação, por exemplo, é um item da minha área. Né? Então, mas ele é um KPI? Não, ele é um OKR, de qualidade. Qual é o impacto disso na venda da loja? Total. Então, é transformar o objetivo em meta, a meta em métricas. Esse é o grande serviço. Pouca gente faz isso, viu? Eu vejo, parece ser uma coisa boba, e eu pergunto para as pessoas. Mas é verdade. Tem que dar métricas que você consiga o RH fazer treinamento. É isso aí. É método, ensinamento, total. Mostrar o resultado, elogiar, né? Reconhecer, né? Eu peguei outro dia um motorista de Uber e eu elogiei, porque ele estava já com mais de 10 mil corridas, né? Aí ele falou assim, pois é, eu já fiz mais de 10 mil corridas. Sabe o que eu ganhei da Uber porque eu fiz 10 mil corridas? Eu falei, não, achei que era um prêmio, né? Falou, parabéns, você ultrapassou 10 mil corridas. Eu falei, só não devo nada? Nada. Então, assim, né? Será que não daria para o cara ter um dia de faturamento para ele? Depois de 10 mil corridas? Não, dê uns parabéns e dê logo. Né? O que você considera essencial num líder? Muito boa pergunta, né? Eu acredito que o líder, ele primeiro tem que ter a capacidade de manter os ouvidos abertos. Ouvir mais. Tem que ser um grande ouvinte. E de novo vou falar da IA. A IA está sendo codificada por algumas pessoas como hype. Não. A IA está nos ensinando a fazer perguntas. Se você sabe fazer perguntas, e as escolas do passado, pelo menos, né, aquela que eu estudei, ele tinha como métrica nos ensinar a falar. E na verdade a gente volta, porque não tivemos mais aula de filosofia, né? Sócrates, Platão, lá na vida da gente. E hoje a gente volta para esse mundo. Então, ouvir e perguntar deve ser um grande padrão
E com a IA agora, com certeza, a grande pessoa Saber fazer perguntas. saber perguntas. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Se pôr no lugar das pessoas, entender o posicionamento, perguntar para ela o que está faltando para ajudar ela a chegar no objetivo, dar feedback claro, ensinar, participar em alguns momentos e fazer junto, mostrar como faz. Perguntar uma coisa importante, perguntar como é que está a família, É isso. se está tudo bem. Sai um pouco do lado. É isso. E muitas vezes a pessoa pode ouvir. Organização, né? Mano, então eu acredito que isso são e bater meta juntos. Não adianta fazer tudo isso, não bater meta. Não bater meta, é isso aí. Eu tenho curiosidade de saber como é que vocês capacitariam líderes num grupo tão grande quanto o de vocês para que os prompts sejam feitos corretamente, para não perder nível, para o sarrafo continuar aqui ou subir em todos os processos, todos os objetivos, todos os resultados. Porque se deixar cada um fazer do seu jeito, vai ficar uma empresa desequilibrada, é uma confusão. Vocês têm uma metodologia que todos os líderes saibam fazer as perguntas, saibam fazer as prompts bem Eu feitas? tenho uma empresa chamada Dalton Lab. Tá? Nós somos uma empresa que entramos nas empresas e ajudamos elas a fazer negócio com IA. Essa empresa é de vocês? Só eu, pessoalmente é minha, tá? Tua. Essa é uma empresa minha, fica em Barueri. Esta empresa, a gente fala primeiro com a governança dos dados, que é o primeiro perigo quando você deixa as equipes trabalharem do jeito que quiserem, porque pode botar na IA, uma IA free, ou ter um botãozinho lá que aperta que deixa público, a IA trabalhar esse item, depois qualidade dos dados, pessoas, processo, por último a IA. Dito isso, eu acho que a IA ela não deveria ser feita, e aí dando a minha opinião, para que seja feito de qualquer jeito nas empresas. A IA ela vai para dentro das empresas para ver o que precisa melhorar no processo das pessoas, para que faça melhor o que já se faz, com consistência e com eficiência, melhorando o resultado. E aí é uma decisão de diretoria de empresa, que ela entra nos ambientes e meça aquilo que eu não consigo fazer a medição. Por exemplo, fila no caixa. Se eu botar na fila do caixa do supermercado uma pessoa olhar, não vai dar conta, é muita gente que olhar. Mas eu posso botar uma câmera olhando e me apontar que aquilo tem fila e ajudar um gerente de loja. Mas eu posso apontar que isso foi às 18 horas a fila, mas eu posso botar na IA que às 14 horas, 4 pessoas não bateram o cartão ponto. E que pela previsão de venda, ia da fila às 18 horas. Eu vou lá e ajudo o gerente e digo, às 18 horas vai da fila. Isso é uma mão na roda do gerente grande. Só que eu vou lá e conecto com o meu ERP de RH e descubro que aquela liderança, aquele horário é o maior absenteísmo do novo. Ele tem que ser preparado. Dito isso, por que eu falo que muitas vezes é muito difícil você deixar no meio? Você tem que ter uma visão holística da empresa para implantar bem a IA. A IA estratégica, a IA de resultado. Agora, aquela IA para melhorar o meu dia a dia, que seria aqueles relatórios que se pede para ajudar a área de... Aí tem que contratar de verdade, contratar uma empresa de aculturamento, tem algumas até aqui em Floripa. Né? Tem algumas aqui em Floripa que fazem esse papel, né? Claro. Fazendo esse aculturamento, né? Implantação. Então eu diria que tem que fazer um aculturamento sim, dito isso, tem que fazer um aculturamento, mas eu acredito que a IA que vai dar resultado é uma IA estratégica. A outra IA que eu estou falando aqui, ela vai ajudar a vida das pessoas no dia a dia. Sim. Mas o resultado efetivo vai nascer das ideias estratégicas que impactam a empresa como um todo. E para finalizar, que acabem com os silos dos setores. Com os silos. Ter consciência, consciência e de fato fazer com que os setores sejam interdependentes. Esse vai ser o papel da IA. Pô, aí fica só o CMO e o presidente só fazendo seu papel. Controlando o estratégico. Muitas empresas colocaram e olhando o crescimento da empresa. Exatamente. Coloca o CEO para cuidar da operação. Daqui a pouco essa função pode até não existir. Sim. Porque isso a IA pode ajudar a fazer. Vai ajudar. Tem uma história de um cara que mandou um currículo e falou, não, eu não preciso de ninguém, eu preciso de 8 ferramentas, pode demitir todo mundo. E o cara acabou sendo contratado, fizeram o teste e o cara entregou o resultado. Exatamente. Melhor do que os 50 que estavam lá. Mas não sei se é folclore, mas a gente ouve isso todo dia, alguém falando sobre isso. Como é que você vê marketing mandando a comunicação, né? Como é que você viu a comunicação e o marketing contribuindo para o crescimento das empresas de vocês? Quer dizer, alimentos, área de alimentos tem um jeitão de fazer comunicação e marketing, a área de construção civil, a comunicação no caso da rádio. Como é que a comunicação e o marketing contribuíram para vocês terem essas marcas conceituadas como elas estão hoje? Eu primeiro tenho que fazer o reconhecimento ao Vidal, que é meu irmão, que ele foi o marketing a vida toda, né? Eu cheguei há pouco, né? Então o Vidal fez um trabalho excelente, muito de comunicação mesmo, era papel de comunicação,
ele passou por uma fase estratégica, então, mas o papel da comunicação ela foi fundamental no momento que a grande comunicação era a distribuição do encarte, a TV e a rádio, né? Eu acho que era, né? Carro de som, às vezes, né? Ainda se fazia o carro de som. Então não tínhamos tudo isso que a gente tem hoje. Então a jornada, né, da marca, da consistência, foi fantástica. Hoje em dia, e aí hoje em dia, não só na minha época, né, já na época Vidal, o marketing para de ser comunicação, não só comunicação, como passa a ser muito estratégico. O marketing, com toda a inteligência de dados para trabalhar tráfego pago, né, que a gente falou, os próprios CRM, os canais com WhatsApp, a própria mídia massiva. Então, eu acredito que hoje o papel do marketing, eu brinco lá na empresa, a minha meta é botar mais cupons na loja, trazer bons clientes, colocar mais itens para cupom cada visita, melhorar a frequência e também ter a reputação cuidada. Perfeito. A comunicação de vocês tem aquele compartilhamento com as marcas na despesa? Elas compartilham com dinheiro ou com produto? Os dois. Temos as duas coisas. Né? Tinha um nome para isso antigamente, eu não lembro mais qual que era uma campanha cooperada, né? Os cooperados, hoje a gente faz alguma coisa... Por muito tempo se fez muito por outdoor, né? A gente fazia isso, nossos concorrentes faziam isso. Vi que diminuiu bastante. Mas a gente ainda faz, sim, mídia compartilhada. A gente faz um projeto de trade. Dentro do projeto de trade tem a comunicação. Aí dentro dessa comunicação, a indústria entra junto e acaba compartilhando parte dessa despesa nos investimentos. Sim. O retail media, como é que você vê isso? Agora, nesse ano, lá na NRF, foi o que mais explodiu, né? Como é que vocês já exploram isso? Já tem a gôndola da direita, a gôndola da padaria? É mais cara? Como é que é operado isso? Como é que é explorado? Eu acho que tem que dividir isso. Acho que tudo é cíclico. O retail media sempre existiu. Bem ou mal, sempre existiu. Sim. Quem de nós aqui... Ponto de gôndola, já era... Vou falar um exemplo. Aí vamos falar, tem o retail media, aquele que você tem a experimentação. Quem de nós já não foi no supermercado tinha aquele cara enchendo o saco hoje? Vendendo uma cama. Você lembra disso? Que tinha um cara ou vendendo uma revista. Né? Ou então um papel lá anunciando alguma coisa. Então ele sempre existiu. O que está vendo, eu acho que o principal foco agora é que existe o trade marketing do varejo, que ele cuida da venda, ele é estratégico para o marketing e para comercial e vendas, e ele traz a indústria dentro de um projeto olhando para o cliente. Ok? Eu qualifico o cliente, eu sei quem é o cliente, qual é o perfil, qual é a idade, o que ele pensa, o que ele compra, começa a cruzar dados, e aí eu venho com o retail media numa outra versão, onde eu vejo o nosso cliente como ele também é uma audiência. Ele também olha para as coisas e observa, né? Então, o estratégico aqui do retail media nós trabalhamos ele como audiência e que dê sucesso para as marcas que investem. E não precisa ser só alimentos. Você pode ter a construtora do bairro que está ali construindo um prédio, você pode ter um colégio novo que abriu no bairro, uma festa da comunidade que você possa participar. Enfim, o retail media, a grande diferença de antes e hoje é audiência, é ter a capacidade de olhar como mídia mesmo. Perfeito. Todos nós somos mídia, né? Exatamente. E assim, pensando do ponto de vista macro, você como empresário, um grupo que fatura 3 bilhões por ano, quais são os principais desafios para a economia nos próximos anos? Vocês estão trabalhando com 5 anos, com mais que isso? E quais são os desafios que vocês estão se preparando? A minha visão é fazer hoje planejamento de 5 ou 10 anos, você pode até fazer, mas tem que mudar todo mês. Você tem que tomar um cuidado para não gastar muito tempo nisso. Eu acredito que você possa fazer 2, 3 anos, sim, mas olhar muito o ano, tá? Porque as coisas estão mudando muito rápido. Abre concorrente todo dia. Então você planeja uma coisa, você abriu uma loja no local que não tinha concorrente. Daqui a pouco você chega lá já tem 3. Antigamente demorava 3 anos para abrir um concorrente. Sim. Então hoje é concorrente toda hora. Então, por mais que você planeje um orçamento financeiro, você não sabe qual é o planejamento do seu concorrente. Você planejava vender X, só que não vender mais X. Aí você tem um capital de giro. Então aí vem a primeira dor do momento, o custo do dinheiro. Isso tem quebrado muitas empresas. As empresas muitas empresas capitalizadas pelo custo do dinheiro. Tá? E não entenderam que o momento não é de ter estoques altos, né, investir demais, mas com cuidado, tem que ter eficiência, assim por diante. O segundo é a eficiência das operações, os desafios daqui para frente. Custo, dinheiro, eficiência vai ser a palavra de ordem, tá? E a capacidade de construir líderes para o seu objetivo no momento atual. Dá para falar mais, mas eu acredito que economicamente a questão do juro, né, ela impacta diretamente nos negócios. Eficiência é a palavra-chave de varejo agora. Em todos os processos. Tá certo? E
capacidade de construir liderança. Esses são os 3 grandes desafios aí daqui para frente. E diante disso, quais são os setores que vocês estão de olho daqui para frente? Ou se vão ficar nesses que vocês já estão? Hoje você falou alguns, né, que a gente já está presente, e entendo que a gente não tem como não olhar para a tecnologia. Eu já tenho em São Paulo, tenho algumas coisas na área de governança, inclusive tem uma segunda empresa que é na área de governança de empresa para conselheiros e também? Eu não atuo conselheiro, eu era conselheiro de uma rede de negócio chamada Rede Brasil, fui presidente executivo, a rede fatura lá 40 bilhões esse ano, fui presidente por 6 anos e mais 3 anos presidente do conselho. E mesmo sendo diretor comercial aqui em marketing. Então eu ficava muito em São Paulo, né? Muito tempo em São Paulo. Então eu já tive essa experiência lá, mas hoje a gente está montando essa empresa agora porque a gente entende que as empresas brasileiras, elas são jovens. Elas estão passando bastão agora. Outras já passaram mais tempo, outras já passaram. Mas a grande maioria, nós somos empresas de 50 anos, 40 anos. Isso. Né? Você vai na Europa numa feira, é muito comum, minha empresa tem 200 anos, 180 anos. Já passaram 3, 4 gerações. Então nós somos... Então vai abrir um mercado muito grande para a governança. Para a governança é uma grande oportunidade. E o Grupo Mundial Mix tem que estar atento a tudo aquilo. Nós somos um ecossistema de vendas. Então, onde tiver vendas, a gente pode entrar, não é só produto. Eu acho que onde tiver ecossistema, que tiver venda, a gente pode estar de olho nisso. Mas você já tem alguns segmentos que vocês pretendem adquirir? Porque diz que alguns setores não têm espaço para médio. Ou você é pequenininho, ou você é gigante. Esse desafio, vocês têm essa mira de comprar marcas, de comprar médios concorrentes e vocês ir se agigantando com isso? A gente tem comprado recentemente lojas independentes. Agora, recentemente abrimos uma loja nos ingleses, do Imperatriz. No ano passado a gente compramos uma empresa ali na Lagoa e compramos independente. Rede, a gente sempre olha, conversa, mas existe um fator emocional nas empresas e aí você tem um custo capital versus investimento que tem dificultado muito aquisições no Brasil. Se você vê recentemente, varejo, pouquíssimas aquisições estão acontecendo. Está acontecendo, mas muito menos do que antes. Então, por quê? O custo do dinheiro está impactando e o valor que se pede muitas vezes pela empresa. Exorbitante. Né? Então, a gente tem conseguido, nesse momento, sim, crescer adquirindo é um caminho. Muito bom. E você já tem uma ideia como é que vai ser o teu grupo daqui a 10 anos? Eu gostaria muito que se mantivesse a cultura, os princípios e valores da empresa, um legado bacana, né? O modelo de gestão fosse se aperfeiçoando, que continuasse tendo persistência, consistência, flexibilidade, né? A capacidade de se adaptar, resiliência, né? Capacidade de se adaptar ao momento, que essa seja o que a gente prega ao longo do tempo. Quem for capaz de mudar rápido quando necessário, vai fazer diferença no futuro. Então essa é uma mensagem bacana, mas sempre mantendo os princípios de que gente está acima de tudo. Perfeito. E se tivesse que dar um recado, uma mensagem, um conselho para jovens que pensam em empreender, que estão saindo da faculdade com aquele sonho de ter o seu próprio negócio, essa câmera está ali para você deixar uma mensagem, um conselho. Bom, primeiramente, tenho a capacidade de ouvir. Tá? Tenho muita humildade para aprender. Tá? E muita força para executar aquilo que você vai fazer. Muito trabalho. Não vai ser fácil, não é fácil, mas a conquista vem para quem tem essa capacidade e aguenta o tranco juntos. Nada é fácil, mas sem esses 3 princípios dificilmente vai se chegar lá. Perfeito. Bom, para encerrar, fazer um pinga-fogo contigo aqui, topa? Lógico. Eu vou falar uma coisa aqui e você dá uma resposta com uma palavra ou com uma frase, curto e grosso. Para você, um líder que te inspira. Meu pai. Teu pai. E minha mãe. E tua mãe. Um livro indispensável. Quinta Disciplina. Quinta Disciplina, autor? Autor, acho que é Langen. Ele fala, posso falar aqui? Claro. Ele fala muito da capacidade que as empresas não têm um herói que trabalha sozinho. E que a empresa que ensina e cria líder faz a diferença através da disciplina. Vamos atrás desse aí. Um hábito diário. Aprender e executar. A maior qualidade de um empreendedor. Humildade. Esses 3 que você deu o recado agora. Humildade. O maior erro que um empresário pode cometer. Ego. Uma marca que você admira. A nossa, Santa Catarina como estado, era uma só, né? Mas como rede, eu gosto muito do Mercadona na Espanha.
Aí eu já fui algumas vezes. Mercadona. Mercadona. Eles têm um processo único, difícil de copiar. Pode dar uma estudada e vai adorar. Tu que é um pesquisador, vai adorar. Vou atrás. Um sonho ainda não realizado. Empreender dentro da IA. Empreender dentro da IA. Ela está começando de verdade. Ela existe há 500 anos, mas deram uma roupa nova para esse assunto, chamado IA. Exatamente. Então é um garotinho ainda. Santa Catarina em uma palavra. Referência. Grupo Mundial Mix em uma palavra. Confiança. Perfeito. Júlio Long, muito obrigado por você ter vindo aqui, por ter compartilhado o teu conhecimento. Se alguma coisa ficou faltando aí dentro da nossa conversa, que você quis falar e não falamos, fique à vontade. Bom, Jorge, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Queria dizer a você aqui, nosso telespectador que está aqui com a gente, agradecer a confiança que vocês têm na nossa empresa, ao nosso trabalho que está lá sendo realizado. É com muito esforço que a gente está lá todo dia, e dizer que nós somos feitos de pessoas, né? Então, muito obrigado a você que está aqui. Espero ter contribuído e, de novo, muito obrigado, Jorge, pela grande oportunidade. Tu és uma grande referência também, viu? Saiba disso. Muito obrigado. Obrigado por tudo aí. Pessoal, espero que tenham gostado. Gostei muito de ouvir o que o Júlio Long compartilhou conosco. Agradeço a audiência de vocês e até o próximo episódio aqui no Instituto Bertol.